Graça e paz, meus irmãos. Bora ler a Bíblia hoje. Mais um dia, hoje é o nosso quarto dia, para a honra e glória do Senhor. Estudando as Escrituras no Evangelho de Lucas, né? E continuando, se você fez a tarefa de casa do último vídeo, eu pedi que você lesse o Cântico de Maria, né? Esse louvor que ela faz ao nosso Deus em agradecimento a essa dádiva que ela recebeu, essa grande missão de carregar o Filho de Deus no seu ventre, de cuidar, de proteger, de nutrir, né? E pulando para o versículo 56, nós continuamos hoje, né? Nessa trajetória que tem sido curta, né? Pouquinhas partes do Evangelho ao longo desses 4 dias, mas que tem trago umas reflexões específicas. Não importa a quantidade da porção da palavra de Deus que você consuma durante o dia, o importante é que, embora mínima, ela possa fazer uma diferença no seu dia. Você possa mentalizar, você possa aprender e colocar em prática, né, o direcionamento que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, vamos agora para o verso 56, que diz assim: Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome do menino vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Vamos fazer uma pausa bem aqui, porque a gente já tem várias informações. Primeiro, nós temos aqui 2 costumes daquela época. Um era de dar nome do pai ao filho, ou de um avô, ou de um parente próximo. E Zacarias não tinha nenhum parente próximo, aparentemente, com o nome João, mas ele tinha que cumprir a vontade de Deus, que através do anjo falou que esse seria o nome do menino. E aí você pode se perguntar: nossa, mas e o Batista vem de quê? Né? João Batista. Ele recebeu esse codinome, esse Batista, devido ao que ele fazia depois de adulto. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, né? Então, João o Batista, né? Então, vem dessa terminologia. Outro costume que eu queria trazer aqui é que não sei se você percebeu, mas no verso 59 diz que quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo. Que palavra difícil, circuncisão. Que ato é esse? O que é que significa isso? Era algum tipo de batismo, né? Porque o menino estava com 8 dias. O que era isso? Olha só, pessoal, a circuncisão era algo marcado no Antigo Testamento que simbolizava uma separação daquela pessoa para Deus. E o ato de circuncidar consistia em um corte na extremidade do pênis do menino, né, naquela pele, né, do prepúcio, e era algo designado por Deus. É estranho, né, pra gente hoje, pra nossa cultura. Foi algo designado por Deus a Abraão, para que isso se perpetuasse por toda a geração, de geração em geração, todos os descendentes de Abraão, eles teriam que ter essa marca. Era uma marca de uma aliança feita por Deus com um povo que ele estava levantando, um povo que deveria ser separado para ele. Esse povo, ele não poderia se contaminar
com determinados tipos de alimentos. Esse povo, ele deveria ter uma vida santa, uma vida correta. Eles não poderiam se misturar com outras culturas. Esse povo deveria adorar a um só Deus, ao nosso Deus Criador. E é o povo de Israel. O povo que hoje a gente vê nas escrituras, que ao longo do Antigo Testamento, esse povo ele tinha costumes diferentes. Tinha uma vida diferente. E deveria ser assim. Por quê? Como até hoje nós deveríamos ser também diferentes. Porque nós precisamos impactar onde nós estamos. Nós precisamos testemunhar a santidade de um Deus santo. Se Deus é santo, o seu povo também tem que ser santo. E santo significa separado. Então eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso gostar do que o mundo gosta, experimentar de tudo que o mundo experimenta. Eu tenho que ter uma vida parecida com a vida de Deus. E no Antigo Testamento existem várias regras, né? Várias normas de conduta, porque a gente nunca viu. Tô falando aqui do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento, eles não viram Deus. Então, como andar parecido com Deus se eu não vejo como Deus andou? Então, para isso tinham essas regras, esses costumes, essas leis, né? Leis cerimoniais, leis morais, né? Leis civis, para esse povo viver de forma separada. É bem verdade que esse povo não conseguiu cumprir a sua parte na aliança e que muitas coisas eles erraram e se desviaram, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro estudo. O que eu quero dizer para vocês é que Deus exigiu essa marca na pele, na carne, né? É um assunto bem aprofundado, né? Por que Deus exigiu justo assim, justo nesse lugar, né? Justo do homem. E é um assunto bem profundo, um assunto bem teológico, que não cabe num vídeo de 15 minutos e a gente tem muita coisa para ver. Mas eu quero só que você entenda uma coisa. Essa marca na carne, ela nos apontava para algo futuro. Na verdade, todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Ele é uma sombra bem obscura, que a gente não entende muito, mas que o Novo Testamento revela melhor, traz claridade, né? E no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, a gente vai entender o que é a circuncisão. Hoje, a nossa circuncisão, ela é no coração. Antes existia uma marca na pele, na carne. Hoje a nossa circuncisão é interior. É através do que está no meu coração que eu vou demonstrar se eu sou ou não povo de Deus. Se eu ando ou não conforme Deus andou. E hoje nós podemos testemunhar como Deus anda, porque nós vimos o próprio Deus encarnado e andando e vivendo e passando por situações com outras pessoas. O próprio Jesus viveu entre nós e esteve conosco durante cerca de 33 anos e nos ensinou como Deus quer que nós andemos. Ele é o nosso padrão. Então, hoje, a circuncisão, ela é do coração. E nós precisamos externar nas nossas atitudes, nas nossas falas, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, né? Tem um versículo muito conhecido que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu vou até ampliar, né? A mente pensa do que o coração está cheio, as mãos fazem aquilo que tem no coração, sabe? É a intenção, ela vem antes da ação, né? Então, que nós possamos ter corações verdadeiramente circuncidados. Eu não falo de atitudes religiosas, né? Regras. Eu falo de intenção. Como está o seu coração? Você é povo separado de Deus? O seu coração está circuncidado? Está marcado? Você foi separado para ser povo de Deus? Deus olha para você e vê o cumprimento, né, da sua vontade na sua vida? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir.
Então, eu queria deixar claro para você esse termo chamado circuncisão, né? Muito utilizado no Antigo Testamento. E aí, continuando, né? Nós vimos aqui também sobre Zacarias, que ainda estava mudo, lembra? Ele ficou com medo da promessa de Deus de que sua esposa iria ter um filho sim, embora eles idosos. E, devido a ele ter duvidado, o anjo disse que ele ficaria mudo até o dia que o menino nascesse. E aí, quando as pessoas perguntam como vai ser o nome do menino, ele pede uma tabuinha para escrever. Naquela época era assim, viu? Era na argila que eram escritas as coisas, né? Então, quando ele escreve, né, que o nome do menino iria ser João, nesse momento, diz o verso 64, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Eu vejo, né, nesse texto algo muito cotidiano, muito contemporâneo dos nossos dias de hoje. Você vê que até o momento do cumprimento da vontade de Deus, até o momento em que Zacarias obedeceu aquilo que Deus mandou, ou seja, colocar o nome do menino de João, ele estava com a boca tapada. Ele estava literalmente com a boca tapada, né? Ele não podia falar. E no momento da obediência, no momento exato da obediência, destampa, né? Se rompe, se abre e ele volta a falar. E a sua fala é para louvar a Deus. E eu faço uma reflexão e peço que você também faça, né? Quantas coisas ainda estão tapadas na sua vida? Quantas coisas ainda estão amarradas? Quantas coisas aí estão, sabe, sem alavancar, sem romper, sem progredir, por falta de obediência. E, meus irmãos, a gente sabe quando falta a gente obedecer. Eu não sei vocês, mas a gente tem um alertazinho, né? Uma lâmpada que acende quando algo não está certo, né? Quando alguma coisa precisa melhorar, né? Quando alguma coisa precisa mudar mesmo, sentidos, conversas, falas, conteúdos que você bota para dentro de si, sei lá. Alguma coisa precisa mudar. Ambientes que eu frequento, pessoas com quem eu me relaciono, meu tempo, como que tá o gerenciamento do meu tempo, algo precisa mudar. E às vezes a gente está ciente que algo precisa mudar, mas vai empurrando com a barriga. Vai levando, porque tá dando para levar, então vamos levando, porque é mais fácil assim. Porque se eu for desenterrar, porque se eu for tentar arrumar, eu vou precisar bagunçar primeiro e isso vai gerar um desconforto e eu não quero ter esse desconforto agora, entende? O que é que você precisa organizar na sua vida? O que é que você precisa obedecer para que depois você sinta esse destampar, esse desamarrar, esse rompimento? Às vezes é ruim a obediência. Eu digo ruim no sentido de é pesado, vai me custar algo, e custa na maioria das vezes obedecer a Deus, me custa alguma coisa. Mas uma vez que eu obedeço, eu sinto uma leveza, eu sinto como se um fardo tivesse sido retirado das minhas costas. E a obediência, ela gera essa vontade de adorar e de louvar, como Zacarias adorou. Depois que você consegue romper com esse ciclo de empurrar com a barriga, de desobedecer, quando você obedece de fato, parece que esse rompimento te gera essa leveza, que te leva a adorar, que te leva a entregar a Deus uma canção de agradecimento, assim como Zacarias entregou. Vamos ler agora essa canção de agradecimento e eu oro que Deus esteja revelando ao seu coração aquilo que precisa mudar, aquilo que você precisa obedecer
aquilo que você precisa destampar na sua vida. Amém? Zacarias 67 diz assim, Lucas capítulo 1, 67 diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Gente, ele não está falando aqui do filho João, tá? Ele está falando de Jesus, que viria depois de João Batista. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, aquela aliança feita com Abraão. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Olha que forte. Pessoal, os inimigos que Deus quer nos livrar, às vezes a gente pensa que, na época aqui eles pensavam que era Roma, né? Hoje a gente pensa que é o quê? O governo, uma pandemia. Mas o maior inimigo que nos impede de fazermos a vontade de Deus todos os dias das nossas vidas, só tem um, é o pecado. E Jesus Cristo naquela cruz, ele quebrou, ele derrubou, ele aniquilou esse inimigo, o pecado. Se nós crermos no sacrifício de Jesus, que ele derramou o seu sangue por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e está junto a Deus Pai preparando uma morada para nós, nós temos esse inimigo derrubado por terra. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que nos ajuda a lutar diariamente contra o pecado, contra esse inimigo que nos impede de fazer a vontade de Deus, que está dizendo aqui no versículo 75. E continuando, Zacarias profetiza no versículo 76, dizendo assim: E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Agora ele está falando de João Batista. E irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Essa escuridão da sombra da morte não é outra coisa senão o pecado, meus irmãos. Versículo 80 termina dizendo que o menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. João Batista era meio diferentão, viu? Ele cresceu no deserto, para início de conversa, né? Afastado da sociedade, né? Por quê? Porque ele tinha que ser separado, ele tinha que ser diferente, ele tinha que ser santo, assim como Deus é santo. Nós também não podemos nos misturar, sabe? Com tudo que a sociedade proporciona, com tudo que o mundo nos oferece. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos salgar onde a gente chega, trazer um diferencial e iluminar onde tem escuridão. Eu peço que você reflita sobre esse diferencial que nós temos que ser. Sobre esse povo separado, esse povo circuncidado, agora no coração, que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse povo que busca na palavra de Deus, conhecer esse Deus santo, como esse Deus quer que eu faça as coisas, como esse Deus quer que eu ande. Esse povo que está aí assistindo esse vídeo, porque está buscando na palavra de Deus. Eu oro para que nós possamos a cada dia sermos alimentados com essa palavra santa e aprendermos cada vez mais com ela, através do entendimento do Espírito Santo. Amém?
Olha só, hoje é o 4º dia e agora que nós estamos encerrando o capítulo 1 de Lucas. Nossa, Francisca, nós vamos demorar muito. Não importa, meus irmãos, o importante é que a gente esteja sendo alimentado da palavra de Deus todos os dias, tá bom? Fique perseverante. Se você quiser continuar lendo mais, leia, reflita, medite, peça ao Espírito Santo que traga entendimento e revelação. E amanhã a gente tá aqui no capítulo 2 em diante. Fica com Deus, Deus te abençoe.